Olá a todos! Hoje nós vamos continuar conversando sobre o livro Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, e o assunto é este aí, ó, os reis de Nimrod e Cã. Pois bem, e antes de começar a fazer a divulgação, essa semana agora, vai ser o primeiro dia que eu vou fazer a divulgação com o link direto da área de membros abaixo. Lá na área de membros, pessoal, você vai conseguir ver quais cursos tem lá. Vão ser só 4 dias, agora terça, hoje, quarta, quinta e sexta. Depois não vai ter mais outra opção em 2022 e provavelmente, não tenho certeza, mas provavelmente não vai ter em 2023, tá? Pois bem, e olha só, deixa eu abrir rapidinho para vocês, essa aqui é a área de membros, tá? Então vai ter esse link para vocês aí, área de membros turma 2022. É uma plataforma nova, quem está na plataforma antiga continua lá, tá tudo certinho na plataforma antiga, você tem acesso a todos os cursos, né? Lá na plataforma antiga tá por ordem alfabética os cursos, né? Então você encontra lá o Batalha Espiritual 1, 2, mas para quem vai entrar novo tem essa opção aqui, porque muitas pessoas elas não entraram na área de membros, eu acho que uma grande quantidade de pessoas não entraram na área de membros porque estava em dólar, agora tem reais. Porque, Afonso, não tem o cartão, agora aceita Pix, mas tem que ser assim, se for no Pix é o valor integral, 480, se você pagar no cartão de débito, você consegue pagar em 10 vezes de 48, né? Também tem transferência bancária, mas também o valor integral, 480 por ano, e você tem 12 meses acessando todos os cursos, já tem 28 cursos, e além dos 28 cursos, vão ter mais 12, certo? Ou seja, curso pra caramba. Dos mais legais tem esse aqui, Batalha Espiritual 1, Batalha Espiritual 2, você pode clicar aqui, ó. Você pode clicar, por exemplo, Batalha Espiritual 2. E você, ó, só o valor do Batalha Espiritual 2, R$360, né? Se for adquirir o Batalha Espiritual 2 depois, eu vou até tentar dar um desconto, mas o ideal é a área de membros. Então você pode vir aqui, ó, os 6 estágios de influência diabólica. Você tá vendo aqui, ó, essa setinha? Você clica, vai abrir as aulas, ó. Então começa lá, todo mundo sabe, tentação, depois vem a perseguição, que vem os sonhos, opressão, obsessão, possessão e subjugação total. Então você pode vir aqui, ó, tem um capítulo sobre o Leviatã, o espírito do orgulho. Você vai lá ver, ó, entendendo o problema do orgulho, teimosia, coração endurecido, pessoa obstinada, né? A inabilidade do homem de expulsar o Leviatã. E depois vem aqui, ó, por exemplo, os outros espíritos que a gente tá falando, ó. Espírito do pesar, né, da perversidade, do pesar, prostituição, enfermidade. Depois tem as preces com os PDFs e considerações finais aqui, incluindo, ó, confrontando as táticas do inimigo e tudo mais. Se eu voltar aqui, ó, vou voltar, vamos dar uma olhada, e aí então tem vários cursos aqui, parte desses cursos aqui, poxa, tem cursos aqui mais voltados a negócios, tem curso de desenvolvimento pessoal, por exemplo, liderança, aprenda a ser um líder de verdade, aprenda a vencer a timidez, muitas pessoas já fizeram, porque no início eu colocava eles na Udemy, inclusive. E eu colocava com valor pequenininho, por quê? Porque eu não estava com a intenção de montar a comunidade nem nada, mas hoje em dia eu já estou com uma intenção mais voltada à comunidade, e aí nesse caso eu preciso colocar mais recurso financeiro e tudo mais, então eu coloquei os cursos no valor certo, tá? Não é um valor injusto, é um valor bom pela qualidade que tem dos cursos, né? E assim, ó, esse aqui, ó, arte da comunicação, storytelling para amizades e negócios, tem vários cursos aqui. Aqui para o final, ó, tem os cursos, por exemplo, esse aqui, ó, aprenda a criar curso online. Você sabe que eu consigo criar curso online, eu consigo ensinar, né? Todo mês tem um curso novo. Empreendedorismo para jovens, né? Pensando em comunidades, pontos básicos. Aqui é uma visão inicial sobre o assunto. E é uma visão meio pessimista, inclusive, tá? Porque eu acho assim, antes de a gente montar uma comunidade, você tem que ter uma visão pessimista do negócio. Você tem que, tipo assim, você tem que ter muita vontade para montar uma comunidade. Você tem que ter muita vontade, tá? Porque se você a vontade for mais ou menos, não vai dar certo. Tem que ter muita vontade. Então, tipo assim, a minha ideia desse pensando em comunidades, pontos básicos, é tentar arremessar a sua ideia no chão primeiro. Depois, nos outros cursos, eu vou colocar a visão geral que tem várias comunidades. O problema é, muitas comunidades funcionam na forma de rodízio de pessoas, né? As comunidades pagãs funcionam assim, porque eles têm lá as mentirinhas deles, etc. Tal. Quando chega na hora de pessoas como a gente aqui, que seguem a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, entrar em comunhão, aí é uma pequena divergência desse tamanho, pá, quebra a comunidade. Então o que acontece? Você não consegue montar uma comunidade na base assim, democracia. Todo mundo vai fazer uma votação. Qual o calendário que a gente vai usar? Qual isso, qual aquilo? Não funciona. Uma comunidade não funciona assim. Tem que ter um líder. E tem que ter um líder que tem autoridade. Por isso que eu vou ter um curso sobre autoridade esse ano. Tem que ser um líder forte. As únicas comunidades que funcionam
É a comunidade, por exemplo, que nem o Pastor Dal. Pastor Dal, cara, ex-militar, paraquedista, não sei o quê. Tipo assim, ninguém discute com o cara. Tipo assim, se discutir com ele tipo assim, ó, não tem esse papo de, eu vou te ensinar pro Pastor Dal. Tipo assim, não. Eu mesmo, eu vou lá, eu assisto os vídeos do Pastor Dal, eu aprendo. Algumas coisas eu não entendo, falo assim, deixa eu amadurecer a ideia antes de discutir qualquer coisa. Então assim, é lógico, tem algumas coisas que eu posso não concordar, mas se eu não concordo, eu não posso entrar na comunidade dele. Porque a comunidade dele já está com os dogmas estabelecidos. Então eu não posso entrar lá para discutir. Eu posso entrar lá se eu concordo com ele totalmente. Complicado, as pessoas... Não, mas Afonso, e se eu vejo que tem alguma coisa com problema? Bom, aí você comunica o cara. Se ele não gostar, você sai da comunidade e vai para outra que concorde com você, entendeu? Mas você não pode erodir as bases de uma comunidade. Por quê? A comunidade precisa então ter uma autoridade forte. Pessoal, desculpa, mas esse aí é assim que funciona, tá? É como se fosse assim, imagina, você tem uma família, certo? Você tem o pai da família, certo? O chefe da casa. Então ele é a autoridade, ele é casado é autoridade em cima da esposa, então autoridade em cima dos filhos e autoridade em cima de todo mundo. Se alguém começa a questionar a autoridade do patriarca, tipo assim, acabou a família. Agora é uma bagunça, agora um monte de gente morou na mesma casa. Tem que ter autoridade. A comunidade é a mesma coisa. Se você quer entrar numa comunidade, você tem que conhecer todos os dogmas lá. Por isso que a maioria das comunidades que dão certo tem algum sistema de discipulado. Ou tem tudo escrito em papel para você ir lá e você, ó, vem aqui. Vamos fazer um checklist aqui. Você vai assinar dizendo que você concorda. Rúbrica 1. Aqui não pode comer carne de porco. Rúbrica. Aqui não pode comer camarão. Rúbrica. Aqui não pode, sei o quê. Pá. Rúbricas. Aí você vai lá concordando. Você concordou com tudo? Beleza, estamos alinhados. Nessa comunidade aqui não pode casar com mais do que uma esposa. Pronto. Você vai lá e dá a rúbrica. Nessa comunidade aqui pode. Pronto, você vai lá e dá a rúbrica. O importante é você saber onde você está entrando, né? Então assim, esse aqui é o primeiro ponto. Vai ter várias conversas sobre comunidades. Tem muita coisa interessante. Identidade da comunidade. Tipo assim, uma comunidade sem identidade, né? Tem esses cursos de negócios aqui. Pô, esse aqui é o sucesso total aí de curso, pessoal. Principalmente esse aqui, ó, venda serviços de alto valor. E nesse curso eu falei assim, vou fazer um curso sobre networking, tá aqui. No curso de networking eu falei, vou fazer um curso sobre brainstorming, tá aqui. Nesse curso de venda de serviços de alto valor eu falei, vou fazer um curso sobre preço, tá aqui. Eu falei, vou fazer um curso sobre desenvolvimento de proposta para vendas de alto valor, tá aqui. Então o que acontece? Virou um pacote de cursos. Esse pacote está sendo comercializado com preço bem alto. Por quê? Porque assim, é uma coisa para empresário, é essencial e, poxa, tem valor. Tem valor porque é o que vai fazer aí ganhar muitos anos de experiência. Você pode apanhar, né? Você pode apanhar e aprender, você vai aprender também, vai demorar, vai doer um pouco. Ou você pode já pegar tudo mastigadinho. Esses cursos aí são assim. E tudo isso aqui, com todo esse valor enorme, tá aqui na área de membros. Você pode acessar por R$480 por ano, né? Então, maravilha. Dito isso, então, link abaixo da área de membros para o primeiro dia. E agora, ó, a ampulheta já tá descendo a areinha lá embaixo, tá vendo? Tá descendo, o tempo está rolando. Bom, dito isso, vamos lá, pessoal. Os reis de Nimrod e Cã. Os filhos de Cã, Cush, Mizraim, Put e Canaã. E continua. Cush era o pai de Nimrod, um desses filhos de Cã, certo? Vem lá, Cush era pai de Nimrod. Gênesis capítulo 10, versículos 6 a 8. Bom, quais eram as relações entre os faraós egípcios e as linhagens do dragão descendentes de Ram, Nimrod e além? Bom, Mizraim estabeleceu-se no Egito junto com seu pai Ram e Hermes, né? E Hermes também, Ram e depois Hermes, né? São dois caras, né? Não é um pai, né? É o pai, Ram e Hermes. E lembre-se, a gente não está falando aqui em que momento foi contaminada a linhagem. Os teosofistas dizem que é lá no início. Não, foi lá na Arca de Noé, etc. Tal. Calma. A gente sabe que o pessoal gosta de inventar suas lendas, histórias para justificar a linhagem do capeta. Mas, se calma, ok? Vamos lá. Mizraim estabeleceu-se no Egito junto com seu pai Ram e Hermes. Ram e depois Hermes. No entanto, foi Nimrod, pós-Babel, que patrocinou a realeza no Egito. Nimrod, você escreveu Nimrod errado, é com N, é com M, é com D mudo, etc. Tal. Tem 10 formas de escrever Nimrod, ok? Você pode procurar aí, inclusive tem outros nomes para Nimrod. Tem 200 formas e todas elas estão certas porque você não escreve com essas letras aí Nimrod, ok?
Mas vamos lá, continuando. De acordo com a mitologia teosofista, Nimrod foi o pai do primeiro faraó pós-diluviano do Egito. Aparentemente, algum tempo depois que o povo de Mizraim colonizou o Egito, uma segunda onda de agressivos ramitas dinásticos patrocinados por Nimrod venceram o Egito, trazendo todas as armadilhas dinásticas com eles, incluindo o casamento entre as famílias dinásticas para manter puras as linhagens Anunnaki/Nephilim, que é a mesma coisa, Anunnaki e Nephilim é a mesma coisa, as quais fizeram os faraós tornarem-se famosos até hoje. Esta afirmação fantástica foi apoiada por uma coleção de escritos aramaicos chamada Targum, o Antigo Testamento traduzido para o aramaico utilizado por sacerdotes dos templos judeus para ajudar na interpretação e compreensão dos textos chaves. Esses escritos aramaicos afirmam que Nimrod era o pai de um faraó, embora nenhum nome tenha sido fornecido, mas Hall nomeia esse faraó como provavelmente Aha, que geralmente é associado a Menes, o fundador da forma faraônica de reinado após o dilúvio, por volta do ano 2900 a 3100 a.C. Aha, também conhecido como Hor-Aha e Atotis, vários nomes aí, de Ameneto, é considerado por alguns como sendo filho de Narmer ou Menes. Além disso, Gardner sugere que Haneb, faraó da segunda dinastia, por volta de 2852 a... aqui tem 13, deve ser... antes de Cristo, era neto de Nimrod, embora a Bíblia não liste nenhum filho ou descendente de Nimrod em Gênesis ou 1 Crônicas. Provavelmente por essas razões eles eram Néfilins. Então assim, a Bíblia ela não coloca a genealogia de Néfilim, ok? Se houve uma contaminação no meio ali, não há genealogia para as histórias Néfilins. A gente está falando de genealogias humanas. Tá? Em suas genealogias, Gardner também listou Boetos, filho de Nimrod, como o faraó Hotep Serhenwai, sei lá. Foi assim então que Agar, a mãe egípcia de Ismael, foi ligada como descendente de Nimrod, e Nimrod então, através da parceria com os Néfilim, gerou através de sua progenie os reinos pós-diluviano do Egito e da Babilônia. Lembrando, tudo isso é história teosofista, certo? Não é história bíblica. Eles vão lá, eles pegam a história bíblica e começam a colocar coisas no meio da história. O texto da Bíblia é corrido, mas eles vão lá e falam assim, tem um espaço aqui, ó. Tem entre o ponto e o próximo parágrafo, tem esse livro que a gente inventou. Tipo assim, saiba de onde vem o negócio. Sempre que você vem com uma teoria nova, as pessoas ficam bravas comigo. Ah, Afonso, e tal coisa, existe uma teoria assim assado. Tá, de onde você tirou isso? Ah, eu tirei da minha cabeça. Você tirou da sua cabeça? Então fica na sua cabeça, tá bom? Não precisa compartilhar. Aliás, muitas pessoas me mandam sonhos para interpretar, pensando que eu sou José do Egito e pensando que elas são o faraó ou elas são pessoas assim que recebem mensagem do Criador. Pessoal, a maior parte dos sonhos, para quem for assistir o curso Batalha Espiritual 2, vai descobrir que a maior parte dos sonhos é perseguição demoníaca, tá? Não é mensagem não. Ah, mas eu sonhei disso e assim assado, e tinha uma casa, e tinha um castelo, tinha não sei o que. Não tem interpretação. A maior parte dos sonhos, eles têm origem demoníaca. Ah, Afonso, mas diz que no final dos tempos as pessoas vão ter sonhos e tudo mais. Espera um pouquinho. Vão ter sonhos aqueles que estão puros, seguindo os mandamentos do Criador. Não é todo mundo não, é aqueles que estão puros seguindo o mandamento do Criador. Então se você está numa comunidade, você está 10 anos já seguindo os mandamentos, etc, tal, rezando, fazendo suas coisas, fazendo suas preces, seguindo, observando o Shabat, observando as festas, e você tiver um sonho dentro dessa comunidade, onde você está puro, Kadosh, aí você me mandar um sonho, eu vou falar, pera um pouquinho, esse eu vou prestar atenção. Agora, você está impuro, comendo carne de porco, começou a seguir o Shabat agora, ainda não sabe nada, está estudando a Bíblia, etc, tal, e você teve um sonho, é atividade demoníaca. Toma cuidado, ok? Porque, tipo assim, você ainda não está pronto para isso. Então, 99,99% dos sonhos é atividade demoníaca. Tá? Toma cuidado. A gente fala sobre isso no curso Batalha Espiritual 2. Mas vamos lá, continuando aqui. Então, assim como Nimrod era a segunda geração, também Enmurukar. Meu, cada nome complicado, meu. Sério, o pessoal tinha uma criatividade gigantesca. O segundo governante de Uruk. Kar era sumério. O Kar, esse finalzinho da palavra aqui, ó, Kar é a palavra suméria para caçador. Assim, em Merukar era o rei Enmeru, o caçador.
assim como Nimrod era um caçador. Enmeru-Kar foi aclamado como Lugal, que significa literalmente um grande homem alto, ok? Que era o título de um rei também, né, no caso. De novo, assim como Nimrod era um grande homem e rei, também tinha essa questão aqui, esse nome com a relação com Nimrod. A grafia original para Nimrod seria NMR aqui, na verdade, tem o termo hebraico, enquanto Niro em acadiano também significa caçador. Então tem alguma semelhança aqui. Ambas as variantes são muito semelhantes a Enmeru e provavelmente têm a mesma denominação. Sabemos pela Bíblia que o mestre maçom, presta atenção, o mestre maçom Nimrod reconstruiu Erech, a cidade de Uruk após o dilúvio. O primeiro grande maçom, para quem não sabe, era esse aí, Nimrod, ok? Esse aí é a origem do negócio. O pessoal pode falar que a maçonaria é mais jovem, etc, mas a origem é essa daí. Também sabemos por registros seculares que Mesquiagui-Kasher restabeleceu originalmente Uruk por volta de 2800 a 3000 a.C. Os registros acadianos afirmam que Enmeru-Kar expandiu a cidade pré-diluviana de Uruk. De acordo com Hall, Enmeru-Kar, Nimrod, na visão dele a mesma pessoa, herdou a realeza e o trono de Uruk de seu pai Mesquiagui-Kasher, ou Cush, em outra versão, e se tornou, na versão bíblica, né? E se tornou o primeiro rei sacerdote pós-diluviano ou rei pescador que os faraós merovíndios, reis do Graal e Rex-Deus, então modelaram depois. Então vamos lá, o pessoal vai lá e tem todo esse samba de nomes. Pessoal, eu sigo a Bíblia, ponto. Vem com essas histórias. Esse nome significa isso, que significa não sei o que. Isso aí que ele tá contando são as histórias que os teosofistas contam, ok? Então ele vai lá e tá compilando as histórias dos teosofistas e falando, olha, é daí que saem essas ideias loucas. Eu acredito exatamente o que diz na Bíblia, ponto. Não gostou? Paciência. Eu sigo a Bíblia, tá? Agora, eu acho esquisito isso, porque você tem a Bíblia, que é um livro que é um livro milenar, basicamente. Tem pelo menos mais de um milênio aí. Pois bem, é um livro milenar. As pessoas falam, esse livro aí, não sei, tenho dúvida, etc. Tal. Aí o cara entra numa sociedade secreta. Não, mas olha só, aqui tem um livro, que esse aqui é verdadeiro. Quando é que foi escrito? 1920. Esse é verdadeiro, escrito em 1920. O escrito mais de 1000 anos atrás, você tem dúvida. Mas o escrito em 1920, 1940, em 1780, não sei o que, esses aí, 1800 e pouco, esses aí você tem certeza que é verdade. O mais antigo, você não acredita. O mais novo, você acredita. Vamos lá. Sabemos pela Bíblia... sim, a gente já leu essa parte aqui. Vamos lá. Seguindo. O rei pescador Enmeru-Kar posteriormente proclamou como um de seus primeiros atos a adoção da deusa Inanna como a divindade parceira de Enki, Satanás. A gente já falou sobre Enki nessa série. Finalmente, o grande Enmeru-Kar foi registrado na tradição acadiana como o rei que ordenou que um zigurate fosse construído na ilha sagrada de Eridu, localizando assim a Torre de Babel em Eridu, e não a Babilônia, como é comumente concluído na visão aí dos teosofistas. De acordo com Hall, a Babilônia não tinha um zigurate nessa época. Além disso, a Babilônia representava um local muito mais antigo que existia antes, pré-diluviano, que alegorizava a Torre de Nunki, que significa o lugar poderoso na Terra. Hall acredita que esse lugar foi mais tarde chamado de Babel, da parte acadiana de Babi-Ilu, que significa portão dos deuses, e da palavra hebraica Baal, que significa confundir. Eridu era a cidade pré-diluviana, construída por Enoque, o mau, e batizada em homenagem a Irade, o filho dele. Eridu foi a lendária cidade onde a realeza desceu do céu pela primeira vez. Desceu do céu pela primeira vez. Nimrod reconstruiu desafiadoramente as duas cidades como parte de sua rebelião renascentista contra o Criador, Yahweh. Este foi o primeiro esforço pós-diluviano da humanidade para criar uma montanha artificial para trazer os deuses de volta à terra do céu, para adorar mais uma vez, bem como restabelecer a nova Assembleia da Casa do Céu, Nippur. O novo Nippur era o lugar onde a realeza seria concedida mais uma vez do céu.
restabelecendo os Néfilins e suas linhagens de sangue, os Senhores do Anel renascentistas. Ninru e Enmeru eram simplesmente variantes de Nimrod, o caçador, o segundo rei de Uruk pós-diluviano. Como você deve se lembrar, Nimrod foi o primeiro mortal a ter domínio mundial. Ele reintroduziu a abominação de beber sangue para seus súditos. Mas ainda assim, a gente já fez uma discussão sobre Nimrod, e tipo assim, parece que a contaminação Nephilim veio da frente dele, não antes dele, veio para frente dele. O primeiro rei após o dilúvio, e depois de Utnapishtim, de acordo com a lista de reis sumérios, foi Poxa, esses nomes aqui são... Poxa, pessoal, vocês podem acompanhar aí, né? Vamos lá. Mesquiagikasher, o rei que reassentou Uruk, antes de Enmerukar. Kash de Tá de brincadeira, é muito difícil aqui. Mesquiagikasher é realmente Cush ou Cush, o pai de Nimrod. Certamente a lista de reis sumérios registrou Mesquiagikasher migrando pelo mar para uma terra de montanhas, assim como a Bíblia registrou Cush fazendo isso. O irmão de Mesquiagikasher era considerado nada menos do que o líder da antiga tribo dos falcões do Egito, os descendentes de Horus, conhecidos como o Muito Distante. Esse misterioso Horus, rei do Egito, não era outro senão Mizraim, filho de Cã, irmão de Cush. Portanto, de acordo com a lenda suméria, a gente tá falando da Bíblia? Não, lenda suméria, aí que o pessoal implanta aí, através de arqueólogos e companhia. Ou você já encontrou algum sumério para te contar alguma coisa? Não, né? A lenda suméria, encontrada por arqueólogos, presta atenção, Mesquiagikasher deve ter sido Cush, irmão de Mizraim, filho de Cã, Utnapishtim. Mizraim parece ser mais um epiteto do que um nome, mas M.A.S. traduz como do egípcio, e seguidores de Asra ou Assar. E seu sufixo plural in se forma como seguidores de Assar. A visão dos caras aí. Na mitologia mesopotâmia, Azar/Osíris era filho de Enki, também narrado como Marduk no panteão babilônico, e provavelmente também Ashur dos assírios. Hall também observa que Ashur possuía o simbolismo cultico do disco solar. Sabe aquele disco que o pessoal coloca atrás da cabeça dos santos, etc. Tal? Pois bem, aquilo ali não é um capacete, tá? O disco solar, né? Ahura Mazda, um deus adorado pelos zoroastrianos, enquanto Horus era descendente de Azar, Osíris, Cã. Assim como os egípcios ainda o chamam de Mizraim ou El-Mazri. Portanto, na mitologia teosófica, isso é Bíblia? Não, pessoal. Portanto, na mitologia teosófica, foi Utnapishtim realmente o Cã sumério e o herói rei do grande dilúvio. Tanto Cã quanto Utnapishtim, sobreviventes do dilúvio. Então vamos lá, quando ele está contando tudo isso, ele lembra várias vezes, segundo a mitologia teosófica. Esses teosofistas são novos, aí tem 100, 200 anos que eles começaram a propagar essas ideias todas. Então eles pegam a Bíblia e começam a criar esse monte de coisa aí. Você lembra o apóstolo Paulo falou assim, olha, para com essa bagunça aí de linhagens, etc. tal. Ele não tá falando para você não discutir a linhagem do Messias. Não, ele tá falando para você não falar sobre essas coisas aqui, ó. Tipo assim, isso aí é coisa desses doidos, ó. Pinelzinho, entendeu? E por que eu tô falando sobre isso para vocês? Porque existem muitos vídeos por aí onde as pessoas começam, não, mas existe isso, existe aquilo. Saiba qual é a origem. É isso que eu tô levantando aqui com vocês. Saiba qual é a origem dessas coisas todas. Ok? Não pense assim, isso é bíblico, eu tô aprendendo coisa da Bíblia. Não, você tá aprendendo coisa do teosofista. Coisa da Bíblia é não comer carne de porco, não comer camarão, não comer lagosta, ok? Não comer comidas impuras. Não comer, por exemplo, galinha. Galinha é uma carne pura, mas galinha de Angola, por incrível que pareça, está na Bíblia que não pode. Então galinha normal pode, galinha de Angola não pode. Embora a galinha de Angola o pessoal crie mais para comer escorpião, comer coisas em volta da casa, tal, né? Ela é uma galinha mais agressiva. Mas a galinha de Angola diz lá, não pode. Galinha comum pode, né? Então tem
em termos de aves, tem quais aves você não pode comer na Bíblia, né? É óbvio, você não pode comer urubu, você não pode comer águia, não pode comer falcão, não pode comer coruja e outras tantas coisas. Mas, por exemplo, codorna pode, galinha pode, em termos de ave, né? Os peixes, você não pode comer peixe de pele, você tem que comer peixe de escama, sempre tem que ter escama. Então, se você chegou lá, carne de tubarão, não pode, o tubarão não tem escama. Percebe? É um peixe muito grande, um peixe de pele. Baleia, os japoneses gostam de carne de baleia. Baleia não tem escama, né? Então você também não pode comer. E aí alguém vai dizer que não é peixe, aquela coisa toda. Mas é outra questão. É de pele, tipo assim, se fosse considerado como um não peixe, também não tem casco fendado, porque nem tem casco, então, tipo assim, tá fora também, ela é impura. E assim vai. Mas continuando aqui. Então, seria este um Khan revisionista, conhecido alternativamente em várias culturas como o novo Osíris figurativo? O brasão de armas Kamita foi pensado para incorporar um dragão de acordo com Gardner. Ainda mais perturbador, Khan, na história espúria, ele coloca lá, espúria, tipo, errada, foi designado arconte governante da 10ª era de Capricórnio, assim como Lúcifer era o grande bode de Capricórnio, e o símbolo de Khan era um suposto pentagrama invertido do bode de Mendes. A gente já falou aí sobre o bode de Mendes, né? Muito famoso, né? O infame Azazel dos Anjos Caídos. Somando-se a toda essa infâmia, a cabra zodiacal foi evidentemente introduzida pela primeira vez no Egito pelo faraó Haneb, o neto de Nimrod, em 1800 a.C., acho que é antes de Cristo aí, na cidade de Mendes. Portanto, o Ken da alquimia e do rosacrucianismo é referido como Ken de Mendes, cujo emblema era o pentagrama invertido. Ken foi posteriormente alegorizado na história da denominação Dragão de Khan. Bom, Khan foi ainda considerado fundador da sucessão persa de reis provenientes da Suméria e da Caldeia. E lembre-se que tem uma diferença enorme entre persa e árabe, não confunda. Só porque os dois usam túnicas, eventualmente, e os dois hoje têm a mesma religião, que é o Islã, muitos têm a mesma religião, persa é um povo, árabe é outro povo, ok? Lembre-se disso, vertentes totalmente diferentes, dois povos diferentes. Irã é persa, Arábia Saudita é árabe. Tá, vamos lá. Continuando aqui. O nome de Khan dessa sucessão era Shen Zarathustra, a antiga e original religião dos essênios, e alquimia, o maniqueísmo, o bogomilismo, o gnosticismo, a maçonaria, os templários, o rosacrucianismo. Os essênios são figuras assim muito bem pintadas e que, tipo assim, com esse livro eu fiquei assim bastante cauteloso. Os templários nem se fala, né? Os templários, tipo assim, desculpa pessoal, se eu falo a palavra templário, já chove gente falando mal de mim. Pessoal, desculpa, os templários estão mais sujos que pau de galinheiro, pessoal. Tá complicado aí. Rosacrucianismo nem se fala, né? Mas tudo bem. Isso, inesperadamente, vincula Han ao culto do disco solar de Ahura Mazda e Osíris/Azar, dos seguidores de Horus, e ao zoroastrismo avestano transmitido pelos arianos/Néflins, indo-europeus. Bom, a bomba dissonante, entretanto, é que os panteístas, a gente está falando de quem acredita na Bíblia? Não, os panteístas acreditam que Nimrod, seu pai Cush e seu pai Cã, junto com Jafé, não descendiam de Noé, mas sim de Tubal-Caim, Lameque e Caim, e que eles representavam o verdadeiro grau pós-diluviano ou a realeza do dragão. Então vamos lá, pessoal. Os caras panteístas, eles acreditam que, na verdade, dentro da arca, tinha dois filhos que não eram de Noé. Você entendeu isso? Quem acredita nisso? Sou eu? Não. É o cara do livro? Não. Quem acredita na Bíblia não acredita nisso. Quem acredita nisso são os panteístas. Isso vem de sociedades místicas. Agora, o que acontece é que um monte de pessoas aí, falando que seguem a Bíblia, etc, tal, pega todo o panteísmo, pega o que tem nessas sociedades secretas, tudo, e insere como se fosse um conteúdo bíblico. Não é bíblico. Sabe o que é sobre Bíblia? Bíblia é a gente falar sobre o Gênesis, certo? Não com esse nível de detalhe louco que não existe em Gênesis. É a gente falar sobre a importância de como aconteceu o Êxodo, certo? Um povo escravo que foi liberto pelo Criador, da maior nação do mundo,
a gente falar sobre como é que foi a conquista da terra de Israel, por que eles entraram lá e limparam aquela terra, que tinha um monte de gente maldita ali, certo? E entender depois as leis que o Criador deu também. Na verdade, a primeira coisa que a gente ensina para as crianças são as leis, certo? Lá em Deuteronômio, Levíticos e companhia, para as crianças saberem seguir as leis, a importância do Shabat e companhia. E depois vem o Messias, nosso Salvador, né? Derramar o sangue dele na cruz para nossa salvação. E isso tudo tem... o Messias, ele não aparece só no Novo Testamento, ele vai aparecer desde o Novo Testamento, e você vai recuando, ele está lá em Gênesis. Porque você vai procurar lá o Aleph Tav em Gênesis, e você vai ver que o Messias está desde Gênesis até Apocalipse, ok? Pois bem, então continuando aqui, isso aqui é ideia dos panteístas. Então não cai nessas histórias que o pessoal conta, não, isso não é, estava na arca, mas 2 filhos nem era dele, a mulher dele pulou a cerca. Tipo assim, você tá de brincadeira, pessoal. A gente tá falando de Noé, né? Então assim, continuando. Em seguida eles passaram esse reinado do Graal Dragão aos faraós do Egito e da Babilônia depois da casa real de Davi e finalmente a Rex Deus. O que provavelmente aconteceu foi que Nimrod e seus descendentes mais tarde fundiram os descendentes de Noé com o flagelo Nephilim. Mais tarde. Sempre é mais tarde, não é mais cedo. Os caras tentam... Não, é original. Por que você tem que falar que é original isso? Porque eles têm que justificar a linhagem do anticristo. Entendeu? Então, não foi desde lá da arca, não. Tá? Então fundiram lá os descendentes de Nimrod, fundiram Noé com o flagelo Nephilim, que também sobreviveu ao dilúvio, uma vez que eles coabitaram com os Néfilins e se casaram com eles. A progênie mestiça então sobrepôs um mito panteísta sobre os relatos bíblicos e de Noé, criando um mutante histórico que é uma fusão, e também um mutante histórico revisionista, né? E é isso. No próximo capítulo a gente vai falar sobre Cã e Jafé, e quando a gente vai falar sobre Cã e Jafé, o que é? É entender quais são as histórias espúrias que eles trazem sobre eles e mostrar isso não é bíblico. Isso não é bíblico. As pessoas pensam o seguinte, não, o cara desse livro aqui, ele mostra essas coisas porque ele é a favor, ele mostra várias vezes, ele lê, a pessoa que lê com isso aqui com calma, fala, não, ele fala, tá vendo toda essa história aqui? Tudo lorota, tudo invenção, tudo da onde? Das sociedades secretas, certo? Das sociedades secretas que foram fundadas por quem? Pelos descendentes dos gigantes. E qual que é a noção deles disso? É poluir as linhagens dos reis, principalmente, certo? Para controlar o que eles chamam de raça inferior, que seria basicamente a gente aqui, certo? Então é isso. E para finalizar, lembrando, pessoal, tá vendo a ampulheta abaixo? A ampulheta tá aqui, deixa eu virar ela de novo, não tava virada. Não vai dar para ouvir o barulho da areia caindo, mas tá caindo, nem dá para ver a areia caindo na verdade, mas deixa eu ver se dá para ver aqui alguma coisa. Tá caindo aqui, ó, dá para ver o finalzinho ali. E a gente tem alguns dias aí, ó, para, na verdade faltam 4 dias. Faltam 4 dias? Acho que é isso. Para fechar a área de membros. É terça, quarta, quinta e sexta. E fim, a área de membros. A área de membros é uma ótima opção. Quem quiser entrar na área de membros, conhecer a área de membros, vou deixar o link abaixo. Custa R$480 por ano. Tem vários cursos aqui, ó, arte da imperfeição para o crescimento pessoal e profissional. Isso aqui, ó, para quem é perfeccionista, show de bola, certo? Tem, ó, esse aqui, ó, sourdough, para quem quiser fazer um pão gostoso em casa, maravilha, pão totalmente natural, né? Kefir de água, kefir de leite e iogurte, uma forma assim de, os probióticos, eles são bons para turbinar o sistema imunológico. Tem a kombucha, que é probiótico, tem o chucrute, o bitkivas, que é o tônico da beterraba fermentada. Tem muita coisa interessante aqui, ó. O segredo do chás é um item interessante, ó. Preparação de ervas medicinais, técnicas dos povos antigos, é um curso interessante. Ervas medicinais 1, para quando o médico não está a caminho, ainda vou fazer ervas medicinais 2 mais para frente. Tem muito curso aqui, cara. Muito curso, é uma ótima opção. Quem tiver interesse em pagar com Pix ou transferência bancária, aí não adianta clicar aqui, ó, porque essas duas opções são com pagamento com cartão, certo? Cartão nacional, tá em reais. Mas aí você vai ter que fazer o seguinte, você vai vir aqui, ó, vai vir nessa opção aqui, eu já cliquei nas coisas, mas eu vou deixar esse link abaixo, você vai clicar aqui, vai colocar o seu e-mail, depois seu nome e sobrenome e o e-mail de novo. Por que tá separado? Porque as pessoas, em geral, elas erram o e-mail. Elas colocam de um jeito, colocam e-mail, aí eu vou mandar o e-mail não chega, porque a pessoa que escreveu errado. Então tem 2 vezes, escreve 2 vezes o e-mail, tá? Só por garantia,
tá? E aqui embaixo você seleciona, você quer pagar com Pix, quer pagar com transferência bancária? Uma pessoa vai te enviar um e-mail dando a instrução de como pagar com Pix, transferência bancária, aí vocês vão estar trocando as informações, vai estar mandando comprovante e tudo mais, aí com o comprovante vai ser identificado lá um a um e vai ser cadastrado lá na área de membros manualmente. Isso vai dar trabalho pra caramba. Mas assim, eu espero que dê trabalho, né? Se for só 5, 6 pessoas cadastradas, não vai dar tanto trabalho. Mas vai que seja 100 pessoas. Mas se for 100 pessoas, vai dar trabalho. Então, vai ter essa opção aí. Conhece lá a área de membros. Você pode chegar nesses cursos aqui, ó. Isso aqui não é só propaganda. Você chega aqui, ó. Quero conhecer esse curso de liderança. Você clica nele, ó. Clica em liderança. Vai ter lá o valor do curso. Você pode dividir ele, se quiser comprar em várias vezes. E depois vem aqui, ó, conceitos básicos. Você pode assistir essa aula grátis, ó, a importância do líder ou da líder. Pode assistir essa aula grátis, ó, a diferença entre mandar e liderar. E depois vem aqui as aulas que estão fechadas. Ó, diferença entre vigiar e acompanhar, a liderança na família e na vida. Aí você clica aqui, ó, a visão da liderança. O líder não é o melhor do grupo, o líder é o elo de um grupo. Né? Ah, mas eu sou o líder porque eu sou mais inteligente. Outro diz eu sou líder porque eu sou mais rico. Outro diz eu sou líder. Não, é o que junta as pessoas. Né? A diferença entre um ancião e um líder. Tem muita coisa boa aqui. Esse curso é bem legal, mas esse curso aqui a maioria das pessoas já fizeram, né? Porque foi bem no início quando eu comecei a fazer cursos. Esse aqui também, Aprenda a Vencer a Timidez, é legal pra caramba. Agora esse aqui, ó, Arte da Comunicação. Você pode vir aqui embaixo, ó, clicar aqui, ó. Você vai ver vários cursos, todos esses cursos. Esse aqui deu trabalho pra caramba, pessoal. Esse curso aqui, ó, Produção de Lenha, é um curso muito legal. Ele é muito legal. Eu gostei de fazer. Você pode ver aqui, ó, um teste grátis, ó, visão geral do curso, a importância da lenha, né, para quem vai para o campo, ó, manutenção da motosserra, conceitos básicos de motosserra. Lembrando que esse curso ele foi feito nos Estados Unidos, então assim, se você está no Brasil, parece que tem uma licença para você usar a motosserra como ferramenta, sei lá porque tem licença, mas aí você tem que pensar, mas é uma licença que você faz quando você compra a motosserra. Você chega lá, assina um papel lá tal e deu, não é? Só para você não dar uma de louco aí carregando motosserra para um lado para outro. Mas tem aqui os equipamentos, ó, motosserra, machado, máquina de rachar lenha, ferramentas básicas necessárias. Tem muita coisa aqui e tem esse aqui, ó, produzindo lenha na prática. E depois você tem aqui, ó, exibir mais, tem mais aula aqui, ó, ainda tem a finalização. Ó, na prática, fatiando toras ou troncos, né, de madeira, tem muita coisa aí. Você pode clicar em todos os cursos, conhecer eles lá, todos esses cursos aí. É uma boa opção. E você vai ver, vale a pena a área de membros, R$480, 12 meses, você acessa todos os cursos e vai ter curso novo saindo, vai ter Batalha Espiritual 3, 4, vai ter o curso de jejum e tudo mais. E o curso de jejum tá dando um trabalho enorme, porque são vários livros diferentes e tem jejuns que são explicados na Bíblia, inclusive, ó, tal época é para quem é da tribo de Judá fazer tal tipo de jejum, tem muita coisa aí para ser estudado. E lembrando, ó, tá vendo essa ampulheta? O tempo vai passar, vai chegar sexta-feira, um monte de gente vai deixar pra cima da hora. Sexta-feira eu faço, tô tranquilo na sexta. Pessoal, sexta-feira, aí depois, assim, melhor fazer antecipadamente. Se você vai fazer com Pix ou de transferência bancária, já se adianta, chega aqui nesse formulário, preenche ele, porque isso vai dar trabalho eventualmente. Eu tô assim, imaginando que talvez tenha 20, 30 pessoas querendo fazer a área de membros. Aí por Pix ou transferência bancária, mas vai que aconteça de ter 100 pessoas. Eu vou ficar muito agradecido do criador, vai ser ótimo, mas vai dar trabalho. Então vai se adiantando aí. Bom, a gente finaliza por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.